Pois é, Mari, o Alexandre de Moraes está numa situação complicada com essa negociação, né, da delação premiada entre o Vorcaro e a Polícia Federal. E por que ele está numa situação complicada? Porque o Brasil inteiro sabe que eles dialogavam, tem essa relação contratual escusa entre o escritório da esposa do Moraes e o próprio Vorcaro. Né? Nas conversas que vieram a público, não é uma única conversa entre o Vorcaro e a Viviane. Todas elas entre Vorcaro e o ministro do Supremo. Mas eu queria lembrar aqui, Mari, mais um fato e uma linha de investigação que deve ser apurada envolvendo o Vorcaro e Alexandre de Moraes. Vamos voltar para julho do ano passado, quando o governo americano decide aplicar as sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Essa aplicação já vinha sendo ventilada há muito tempo, antes ali, né, de julho do ano passado, já se especulava que o governo americano, mais cedo ou mais tarde, aplicaria essas sanções por reconhecer no Alexandre de Moraes um juiz abusador, um grave abusador de direitos humanos. E assim aconteceu. Mas há um fato ali envolvendo o Banco Master, muito próximo da aplicação das sanções da Lei Magnitsky. E o que foi esse fato? O Banco Master anunciando de forma altamente inusual naquele momento, mas agora a gente pode entender melhor por que houve essa declaração, de que começaria a integrar o Banco Master, o Sistema Internacional de Pagamento Interbancário, o SIPS, ligado à China, que é o concorrente do SWIFT. O SWIFT é o Sistema Internacional de Pagamentos que congrega a maior parte das instituições financeiras no mundo, e os cartões de crédito, né, fazem ali a compensação de pagamentos mediante a utilização do sistema SWIFT, que é ligado aos Estados Unidos. E tão logo aplicada a sanção da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ele, obviamente, tinha o cancelamento automático dos seus cartões de crédito Visa e Mastercard. E o que faz o Banco Master um pouquinho antes ali da aplicação das sanções da Lei Magnitsky? Anuncia a sua vinculação ao sistema chinês, a esse sistema SIPS, que é o concorrente do SWIFT, como eu disse, e também que ele começaria a comercializar o cartão UnionPay, que é uma bandeira de cartão de crédito chinesa concorrente da Visa e do Mastercard. Agora, sabendo da relação íntima que o Alexandre de Moraes tinha com Daniel Vorcaro, começa a fazer sentido por que o Banco Master resolveu se integrar a esse sistema internacional de pagamentos chinês. E por que o Banco Master iria começar a emitir a bandeira desse cartão de crédito, a UnionPay? Para justamente ajudar o seu amigo Alexandre de Moraes, evitando, né, que ele tivesse que arcar com o peso das sanções da Lei Magnitsky. E Mari, até para retomar um pouco essa questão, queria falar um pouco mais dessa questão da Magnitsky, porque a gente sabe que muita gente caiu naquele conto, não aconteceu nada, o ministro não sentiu nada, a lei, né, as sanções da lei não pegaram. Isso é uma mentira deslavada. E por que é uma mentira deslavada? Porque nessa semana veiculou na internet, foi divulgada na internet, uma entrevista com um juiz francês que foi sancionado pelo governo americano. E ele mesmo falou, meus amigos, ele reconhecendo, quando eu fui sancionado, eu perdi meu acesso ao Gmail, tive todos os meus cartões de crédito bloqueados, a vida dele virou um inferno. Ele não conseguia nem fazer uma reserva de hotel no Airbnb, no Booking, nesses sites internacionais. Então, o ministro, obviamente, o Alexandre de Moraes, escondeu bem que ele estava sentindo os efeitos da sanção. Tanto assim que no dia 12 de dezembro do ano passado, quando as sanções caíram, ele fez questão de reconhecer e agradecer ao presidente Lula por ter feito lobby junto ao governo americano para livrá-lo das sanções. Então, é importante trazer esse fato à tona, essa atuação do Banco Master em relação, né, a esse sistema chinês de pagamentos, porque essa é uma linha de investigação. É mais um elemento a corroborar agora todas essas outras informações que estão vindo a público dessa relação espúria, escusa entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. E a situação do Moraes está bem complicada. E por que está complicada? Porque, como eu estava dizendo aqui no início do meu comentário, o Brasil inteiro sabe da relação entre os dois, sabe dos 129 milhões, então não há como uma delação premiada não abranger os fatos envolvendo Alexandre de Moraes.
A lei de organização criminosa que regulamenta o instituto da delação premiada, ela é muito clara. Omissão dolosa em delação significa rescisão da delação por nulidade. Porque o réu colaborador, o réu que delata os seus parceiros na empreitada criminosa, ele deve fornecer todas as informações que levem ao desbaratamento da organização criminosa, que auxiliem as autoridades em desvendar a divisão de tarefas nessa empreitada. E o Brasil sabe todos os tentáculos do Daniel Vorcaro, e tentáculos esse que chegaram no órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Então, é óbvio que a sociedade brasileira hoje, a imprensa que começou a mudar a sua postura e que hoje, né, começa a veicular críticas ao Supremo Tribunal Federal, não aceitará, né, a sociedade e essa imprensa não aceitarão que o Supremo, a Polícia Federal, o ministro André Mendonça façam uma delação premiada, né, que venha a ser homologada depois pelo André Mendonça, que não comporte as ligações entre Alexandre de Moraes, entre Dias Toffoli, entre os demais integrantes do Supremo que estejam envolvidos. No final de semana passada surgiu a informação de que o filho do Cássio Nunes Marques teria recebido valor de uma empresa que também, de consultoria, que foi paga pelo Banco Master. Se comprovar que houve também uma ligação do Vorcaro com o Cássio Nunes, que também entre na delação. O Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as agências reguladoras devem ser passadas a limpo. Essa é a oportunidade que o Brasil tem, né, de completar um trabalho que se iniciou na Lava Jato e que não foi concluído, de limpar as organizações, né, as estruturas estatais podres, né, por corrupção, por desvio de recursos públicos, por contratos superfaturados e, né, realizar esse ideal republicano que é que todos são iguais perante a lei e que todos que praticam abusos e se valem do seu cargo para praticar corrupção, especialmente no caso dos juízes, que o pior tipo de corrupção é a corrupção da justiça. E os brasileiros estão, obviamente, de saco cheio de ver um Supremo, né, que maculou o ideal republicano, o ideal de justiça que, né, as pessoas querem ver representadas, se veem representadas, querem se ver representados no dia a dia, né? Eu quero que as palavras da Débora do Batom, que pichou lá a estátua, anotou na estátua, perdeu o mané, que esse seja um lembrete para o senhor Alexandre de Moraes. Senhor Alexandre de Moraes, o senhor vai perder. Esse era um recado para o senhor da Débora do Batom. Perdeu o mané, o senhor vai perder, porque o senhor praticou atos ilegais, atos ilícitos e tem que pagar por todos esses abusos no exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E que a Débora do Batom possa simbolizar a luta pela justiça no nosso país e fazer, depois, num segundo momento, que o senhor pague uma indenização com esse dinheiro que o senhor auferiu ao longo desse tempo e a sua família, né, auferiu ao longo desse tempo, que o senhor pague uma indenização a todos aqueles injustiçados ao longo desses anos. É isso que os brasileiros querem ver. Porque enquanto o senhor estava condenando essas pessoas de maneira ilícita, né, ilegal, o senhor estava ali enriquecendo com esses contratos, né, absolutamente, né, ilícitos e que tem que ser apurados, porque todo mundo, né, está entendendo o que está acontecendo no nosso país e quer ver o senhor responsabilizado pelos seus atos. Então, Mari, essa delação ela vem e o senhor Alexandre de Moraes com certeza está pensativo, reflexivo, porque tudo que você planta, você colhe, está chegando a hora da colheita e ele vai pagar por todos os seus crimes. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!